Ao vivo no Instagram. Voltamos agora, a gente estava com um pouco probleminha aqui na conexão, mas vamos agora para a nossa entrevista, tá ok? Vamos só esperar a nossa entrevistada se conectar aqui e bora conversar sobre comunicação. Nossa, essa comunicação saiu tão estranho. Vamos ver, se você estiver conectada, pede aí, Luciana, para participar, por favor, porque... Ah, tá. Eita, aí é bravo, né? Chuva. Lugazeta aparece aí. Se quiser anunciar, tem festejo aqui. Tá, enquanto ela tá tentando entrar, eu vou dar uns recadinhos aqui da rádio, tá? Paróquia Santo Antônio, festejo de São José, comunidade Vargem Limpa. O festejo é do dia 11 ao dia 19 de março, no povoado Vargem Limpa. O tema do festejo, São José, vocação, graça e missão. Lema, pão em todas as mesas. Então, dia 11, né, no próximo sábado, tem celebração da Santa Missa às 7h30. A equipe responsável é da liturgia e movimento social. No dia 12, no domingo, celebração da palavra. Equipe responsável pela liturgia é a mesma, né, do movimento social. Na segunda-feira, dia 13, celebração da palavra, às 19h30, as missas todas que eu estou falando para vocês estão às 7h30. A equipe, né, pastoral, família rural, Fazenda Lagoa Bonita e Vão dos Cajás. A outra é a Comunidade Santa Luzia, do dia 11 é a Comunidade Santa Luzia, Rádio Boa Notícia, Chácara Paraíso, Escola Municipal. Moisés, Comunidade Santa Expedita, assentamento Sucupira e Fazenda Nossa Senhora Aparecida. Na segunda-feira, Pastoral Familiar Rural, Fazenda Lagoa Bonita e Vão dos Cajás. Dia 14, terça-feira, a missa, né? 7h30 novamente. Liturgia e Movimento Social, Comunidade de Passagem, Taponte, Escola Municipal São Raimundo Donato e Fazenda Palmeira. Aí, na quarta-feira, que encerra, não, quarta-feira que encerra, não, louca, que só está com um baixo. É também da Liturgia e Movimento Social, Comunidade São João Batista e Comunidade São Bento Salou. No dia 16, quinta-feira, a celebração da Santa Missa também com o Padre Jacques. A responsável, Comunidade Nossa Senhora de Nazaré e a Chão São Caetano, Fazenda Santa Bárbara e Raimundo Lima e Família. Aí, dia 17, também, Comunidade São Francisco, Bacaba, área de Nazaré. Dia 18, no sábado, Pastoral da Saúde, Comunidade Fátima, Fazenda Coqueiro, Guilherme, Célio, Daniuá. No domingo, aí sim se encerra, no domingo, que é dia, né, de São José, a equipe da liturgia, Comunidade São José, Catumbi, Fazenda Vargem Limpa, Fazenda Mina e a Câmara de Vereadores. Todos os dias, terça ao meio-dia, e terça às 19 horas, tá? O responsável, terça meio-dia, é o seu Nelson, é o vereador, não. E o terça às 19 horas, às 18 horas, o responsável é a comunidade Vargem Limpa. Então, tá aí, festejo de São José, na comunidade Vargem Limpa, tá bom? Essas informações aqui, e a paróquia pediu para que a gente repassasse. E estamos com a nossa convidada. Bom dia, Lu, nos ouve? Bom dia, ouço sim. E você, me ouve bem? Eu te ouço muito bem. Diana, tá ouvindo bem aqui? Espera aí que nós vamos só conectar aqui o cabo na rádio, Luciana, para que o pessoal dos ouvintes da rádio te ouçam aqui. Tá, João? Eu não sei. Vocês estão ouvindo? Você consegue ouvir a Diana? Que a Diana está com a gente por telefone. Não, por enquanto não. Não estou ouvindo, hein, Diana? E daí não sei se estiverem me ouvindo direitinho.
Agora Agora ouviu? sim, ela falou, tá me ouvindo direitinho. Tá. Então tá bom. Não. É que assim, filha, a gente, como eu falei, aqui é tudo se virando nos 30. Nossa, É cabo pra cá, cabo pra é lá, isso aí. tá? Tem que, Então, tem que fazer. Luciana, bem-vinda. Muito obrigada, eu que Bem-vinda. agradeço. E como a gente sempre começa aqui, Luciana, eu vou pedir para que você se apresente para os nossos ouvintes, por favor. Tá. Bom, primeiramente, então, quero agradecer esse convite tão especial da Ediana. Me sinto muito honrada e feliz, né, pelo convite. Ela me convidou através de uma outra rede aí, vizinha, na qual nós também temos contato, né? E estou aqui hoje, né, para bater um papo com vocês e compartilhar um pouquinho aí dessa aventura e dessa paixão chamada comunicação no agronegócio. Eu sou Luciene Gazeta, eu trabalho no agro há 20 anos, eu sou jornalista e relações públicas. E desde 2013 estou no agronegócio através da matriz da comunicação, que é a minha assessoria de imprensa, atendendo aí os mais variados perfis de atividades no agronegócio. Desde perfis comerciais, como leilões, feiras, exposições, como institucionais, empresas e profissionais do agro também. Olha, currículo show de bola. Jana, você tem alguma pergunta? Jana? Acho que caiu. Eu também Oi? estou aqui nesse sábado de manhã enfrentando os desafios, viu? Porque amanheceu com uma chuva aqui, minha internet também está instável. Tá, tá. Ô, tá. Luciene, Luciene, conseguiu ouvir a Jana? Não, não deu para Então ouvir eu vou. Eu nitidamente. acho que os Consegui ouvintes. escutar o que ela estava Ah, falando, mas eu não consegui entender. não, é que assim, como ela está em viagem, a conexão dela não tá boa, então ela pediu desculpas, né? Que é para eu seguir conversando contigo aqui. Ela te agradeceu por ter aceito o convite, mas que ela achou melhor não permanecer porque ela ia achar que ela ia atrapalhar um pouco a Imagina, entrevista de pela forma distância que alguma. ela está, Ela entendeu? pode mandar as perguntas para você, né? Ela pode interagir com você e você compartilha com a gente. Não, tá bom. Eu vou passar um recadinho para ela, que ela pode fazer as perguntas via WhatsApp, né? E Isso. daí fica fácil. Mas, Luciene, eu vendo você aqui, né? O pessoal da rádio não consegue ver, só consegue ouvir, e muitas vezes a voz pode dar uma enganada na gente. Mas você falou que você está trabalhando no agro há quanto tempo? Há 20 anos. Desde 2013, através da Matriz da Comunicação, que é o meu escritório. Esse ano, a Matriz da Comunicação celebra 20 anos, em julho. E o meu primeiro trabalho no agronegócio, eu comecei em 2002, através de uma outra agência, na qual eu fui contratada Ah, como funcionária, e fiquei durante um ano nessa outra agência. Eu fui apresentada para o segmento. Vinha de um segmento de automotivo, né? Eu me formei na faculdade em 2001, já comecei a trabalhar, graças a Deus, atendendo a multinacionais do segmento automotivo. Quando eu pisei no agro, eu me assustei e me apaixonei. E cá estou eu até hoje. não, eu estava perguntando, porque que nem eu estou falando, eu estou vendo você aqui, né? Eu estou tá transmitido por um celular, mas eu estou acompanhando aqui pelo meu, caso apareça alguma pergunta. Falei, gente, essa mulher tá há 20 anos trabalhando na comunicação do agro, ela entrou o quê? Como menor aprendiz? Eu entrei
bem novinha. Eu comecei com 23 anos. Esse primeiro emprego meu, né? Esse meu primeiro trabalho em 2002, eu tinha 23 anos. Aí, quando eu abri o escritório em 2003, eu fiz 24 anos. Então, assim, foi uma... Meu empreendedorismo, digamos assim, foi quando nem se falava disso ainda, né? Sim. Foi bem, como o pessoal fala, né? Entrei com a enxada no ombro, carpindo o mato. É compreensível quando você fala que quando você, né, entrou no mundo, né? Que muitas vezes a gente tem mania de falar nesse mundo agro, não tem como não se apaixonar. A partir do momento que você vivencia, que você vê como é feito, com o carinho que as pessoas que estão dentro, fora, e pós-porteira têm, a gente acaba também sendo picada por esse Pelo bichinho e se bichinho, apaixonando, né? Mas, assim, Luciane, explica para nós por que que o agro precisa dessa comunicação. O que que você, né, fala para a gente a respeito disso? Tá, vou voltar lá no começo da minha história, quando eu falo que quando eu entrei eu me assustei. Por que que eu me assustei? Porque a gente vem do agro, nós temos uma essência do agro no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então você almoça, você janta, você vai a uma padaria, você come seu pãozinho com café com leite e tudo mais. Mas a gente não tem a noção clara, né? A sociedade em geral, né? Nós da cidade, não temos a noção clara que isso é agronegócio. Da mesma forma, como você vai num shopping e você compra uma blusa, uma roupa, e você sabe que ali você está no segmento da moda, né? Então, isso não combina, porque isso não está na moda. Isso está na moda, então eu vou comprar essa calça porque isso está na moda. O agro não tem essa clareza. As pessoas consomem o agro todos os dias, elas vão num posto de combustível, elas enchem o tanque do carro delas, mas elas não sabem que o etanol, que o combustível delas vem do agro. Então, assim, primeiramente começa por aí, né? Começa por conta desse esclarecimento para a sociedade de uma forma simples, porque às vezes, como a gente fala do bichinho do agro, né? No início, quando a pessoa não tem isso de uma forma clara, ela se assusta. Quando eu entrei no agro, eu me recordo, quando eu fiz essa entrevista e conversei com o meu primeiro chefe, né? Ele tinha falado com muitas pessoas, ele mostrou uma pilha enorme de currículo de pessoas com quem ele tinha conversado aqui na minha cidade, e a maioria das pessoas não deu certo. E uma dessas pessoas que fez a entrevista era uma amiga minha da época, que trabalhava na mesma agência que eu, de multinacional do setor automotivo, e ela falou para mim assim, à época, né? Não gosto do agronegócio. É um assunto que não me atrai, eu não entendo, não sei o que é e não gosto disso. É um assunto que não me atrai. Falei, mas o que será que é isso que não atrai ela? Aí quando eu fui chamada para entrevista e fui conversar, falei, gente, que legal, que coisa diferente. E eu venho de uma família de pequenos agricultores no sul de Minas. Meus avós, meu avô, meus tios, eles são pequenos agricultores de agricultura familiar no sul de Minas, de café e feijão. E eu passei a minha infância, e leite também, passei a minha infância tendo contato com isso, bebendo leite que saía da teta da vaca, e eu não tinha noção, aos 20 e poucos anos, que isso era agro. Isso não estava claro para mim lá atrás. Então, quando eu comecei a trabalhar no setor, eu lembro até hoje, a primeira matéria que eu escrevi foi sobre o milho. Eu sonhei com uma espiga de milho correndo atrás de mim, de madrugada, porque era tanto artigo da Embrapa, era tanta coisa que eu tinha que ler, tanta pesquisa para fazer, que eu fiquei assustada. Então, assim, isso que me assustou como jornalista, eu percebo ao longo de todo esse processo, trabalhando no agro, tendo contato com as pessoas, que isso também assusta as pessoas. E muitas confusões acontecem por desconhecimento, né? Porque as pessoas não têm a clareza do que é o agronegócio e as confusões ocorrem por conta disso. Até essa semana passada eu vi um meme que eu achei assim muito engraçado e assim, inusitado, me chamou a atenção. O rapaz estava falando assim, como será que eles separam as vacas que produzem leite desnatado e leite integral? Então, Olha, ver como que é o desconhecimento, né? Um jovem, na faixa de uns 25, 30 anos, que fez esse meme aí. Eu até tenho ele salvo aqui no meu celular.
E aí falou isso, né? Eu falei, gente do céu, como a gente tá. Agora, a pandemia colocou o agro num holofote tão grande, e mesmo assim as pessoas ainda estão confusas, não tem clareza, né? Não, e até porque, né, você pensa assim, muitas vezes você pensa, isso é um meme, mas eu não vou duvidar que algumas pessoas, de repente, pensem nisso mesmo, viu? Exatamente, aí que eu queria chegar. É um meme que leva para as pessoas de um jeito bem-humorado, mas quem garante que ele realmente não tem essa dúvida? E quem garante que a maioria das pessoas que acessem, que tenham acesso a esse meme, não tenham essa dúvida? Será que eles sabem como que é produzido? Qual é o processo, né? Do leite desnatado, do leite integral, né? A gente tem aí essa brincadeira que a gente fala que o leite não nasce na caixinha do supermercado, mas vem muito mais lá de trás, né? A questão ela tá bem mais lá atrás para ser esclarecida, né? Quando você fala, né, que você não se sentia, né, você era agro, mas não se sentia pertencente, é o que eu falo para muita gente. Se você for pesquisar, se você for investigar as suas origens, você vai ter um pé no agro. E o grande problema que algumas pessoas enxergam é que o agro é o grande produtor, né? Essa desinformação de achar que só pode ser chamado de agronegócio quem produz muito. Exatamente. Há um desconhecimento de toda a cadeia, né? E assim, hoje, no momento, graças à pandemia, se a gente pode dizer que a pandemia trouxe algo bom, né? Digamos que sim, tem uma herança aí da importância da comunicação no agro, né? Que é o tema do nosso bate-papo de hoje, porque isso despertou nas pessoas com o advento da tecnologia, do digital, né? Das pessoas irem para o digital. Eu me recordo que no começo da pandemia, vários clientes que eu atendia, todo mundo muito assustado, a gente não sabia o que ia acontecer. Todo mundo falou, não, vamos parar tudo, não vamos divulgar mais nada. E como comunicadora e da área, né, e já atuando no digital, as primeiras mídias que eu criei para cliente foi Orkut, foi Twitter lá atrás, quando lançou. Então eu já passei por algumas situações de dificuldade no segmento. E as pessoas, hoje, nunca as pessoas estiveram tão conectadas, nunca. Então, onde que as pessoas iam se informar? No celular. Então, seria o melhor momento. Só que só houve essa clareza, de fato, com o rolar com o rolar do tempo, né? Com o andar da carruagem. A hora que todo mundo percebeu que o pessoal estava no celular, aí o agronegócio entrou de cabeça também e divulgou e começou a se movimentar melhor e se organizar melhor. E isso gerou esse insight da importância da comunicação no agronegócio, principalmente para o público urbano, que é onde nós somos atacados. Porque aqui dentro, né, do lado de dentro da nossa porteira, nós estamos falando com pessoas que já sabem como funciona a cadeia, né? Já tem noção da cadeia, não sabe como funciona exatamente cada cultura, cada perfil, né? A agricultura, a pecuária, cada um tem a sua área. Mas a cadeia tem uma noção, discernimento do movimento. Agora, quem está na cidade, quem está fora da porteira, não tem essa noção. Não faz ideia. Então, a comunicação, eu vejo como mais importante hoje a comunicação para a cidade, para o público urbano, justamente porque todos nós pertencemos ao agronegócio de forma direta ou indireta, do que para nós, de dentro da porteira, do que nós falarmos para nós mesmos. Exato. O grande desafio, na verdade, está nisso. Deixa eu só ler uns comentários aqui, Luciene. Tá. A Cida, você com certeza conhece a Cida Muniz, que é da revista Granja. Ela colocou assim, esquece-se que o agronegócio é o que acontece antes e depois da porteira. O Samuca é um comunicador do agro também. O Samuca diz que algumas vacas fazem crossfit, outras são sedentárias. Aí tá a diferença do leite desnatado e o integral. Essa foi boa. Samuca é figura. Aí a Cida também fala, tem o ovo de 2 gemas. Deve ter dúvida também sobre quem coloca 2 gemas no ovo. Adoro. Realmente isso vai. Aqui outro da Cida. O grande problema é que as celebridades, influencers, desconhecem o agro e publicam inverdades.
Isso é uma coisa que nós já vimos muito, né, Luciene? Sim. Inclusive, uma pessoa que tem 18 milhões de seguidores caiu na idiotice, né? Porque eu falo, a pessoa não custa nada dar um clique e pesquisar que as vacas tinham que viver prenhas para dar leite, né? Imagina nós, então, mães, nós íamos ter que ter um neném atrás do outro para poder sustentar o primeiro neném com leite, né? Pela lógica dela. Lembrando que o anticoncepcional é muito mais agressivo do que qualquer outra coisa. Exatamente, né? Então, assim, a gente está numa era, na verdade, o que, que acontece hoje, né? Com esse advento da explosão da comunicação digital, a gente sabe que as pessoas estão trabalhando nas mídias e isso gera renda, isso gera lucro, né? E as grandes celebridades não também surfam nessa onda, digamos que são as que mais surfam, né? Nessa onda. E quando gera esse perfil de polêmica, de situação, o que, que acontece? Gera um engajamento maior, gera mais comentário, mais curtida, mais compartilhamento. E, de certa forma, isso também contribui para a pessoa, para as estatísticas da pessoa, digamos assim, de engajamento e de alcance, né? Que ela alcança um público grande, independente de ser ou não seguidor dela. E isso gera para ela mais estratégias comerciais. Então, de uma forma bem simples, o que eu oriento, né? Já falando assim de uma certa forma de estratégia. Quando a gente vê que a pessoa fala uma bobagem, eu não participo daquela. Eu não dou engajamento para essa pessoa. Eu não curto, eu não compartilho, eu não comento. Porque você vai. Sabe aquele ditado popular? Você vai dar murro em ponta de faca? Você não Sim. vai convencer aquela pessoa que está usando uma inverdade para promoção que ela está errada, porque ela tem uma estratégia por trás daquilo. Ela não faz aquilo de uma forma ignorante. Ela eu tenho a minha desconfiança, digamos assim, que ela tem a informação. Ela é uma pessoa extremamente esclarecida, extremamente bem, tem uma equipe por trás dela que trabalha para levar a informação correta para ela. Ela não precisa ter nem esse trabalho dela pesquisar. Porém, aquilo para ela é uma estratégia de comunicação, não deixa de ser uma estratégia. Por isso que existem os haters. Os haters hoje nas mídias sociais, na comunicação digital, eles também são uma estratégia, né? Que são as pessoas que xingam, que entram lá e brigam, e reclamam, e batem de frente. Então, essas pessoas também são um tipo de estratégia. Lembrando que a comunicação, às vezes eu fico até com meu coração dolorido quando as pessoas falam que a comunicação é uma ferramenta. Não, a comunicação não é uma ferramenta. Ela é uma estratégia. Então, tudo que se envolva comunicar tem que ter uma estratégia desenhada por trás daquilo. Senão você não vai conseguir o seu objetivo, a sua expectativa, ou então aquela comunicação não vai ser frutífera, né? Você vai jogar a semente em solo infértil. Então precisa ter uma estratégia por trás, porque a comunicação é uma estratégia. Então ela precisa ser planejada por alguém que sabe o que está fazendo, né? Para que você consiga os resultados. E essas pessoas que publicam e divulgam as inverdades, elas sabem o que elas estão fazendo, porém isso gera para elas engajamento, gera compartilhamento, gera alcance, e isso favorece ela nas estratégias dela de comunicação. Então, a grosso modo, toda vez que sai uma publicação dessa, e nós que fazemos parte da parte ofendida, entramos para ver, entramos para comentar, em vez de estarmos nos defendendo, nós estamos dando palco. É isso? Exatamente, exatamente. Eu sou dessa linha de atuação. Eu sou eu sou do raciocínio que a gente não pode só ficar na defensiva. Nós temos que nos posicionar. Né? A partir do momento que o agro cria estratégias de posicionamento, isso vai gerar esclarecimento nas pessoas. E aí, quando alguém publica uma inverdade com base em engajamento, e até mesmo esse meme, que é uma brincadeira, mas ele traz uma inverdade, ele é uma brincadeira. E por que ele gerou essa brincadeira? Porque essa brincadeira gera engajamento, as pessoas vão rir, vão dar risada, vão brincar, vão compartilhar. Eu salvei no meu celular, ainda não compartilhei, mas é uma brincadeira, não é uma coisa agressiva. Agora, tem gente que faz coisas agressivas. E como que a gente vai se defender dessas coisas agressivas? Brigando? Batendo de frente?
a gente precisa sair da defensiva, sabe? Eu vejo, percebo que nós estamos atuando numa linha de defensiva de uma forma muito intensa e esquecendo de nos posicionar, de criar estratégias de posicionamento. Então, as estratégias de posicionamento hoje, eu vejo que são um grande gap, assim, sabe? Dentro da comunicação no agro. Porque a partir do momento que a gente elaborar a estratégia, que a gente se posiciona para o público urbano, a gente desmistifica essas mentiras que são geradas pelos influenciadores. E a gente consegue orientar e ensinar até para que as pessoas da cidade mesmo, quando vê algum tipo de publicação irreal, ela mesma vai lá e fala, não, isso não é verdade, porque eu vi em determinada empresa publicando tal assunto, explicando como funciona, ou determinada instituição do agro já falou tal coisa. E eu tenho visto isso, viu? Algumas instituições e empresas já estão falando, e às vezes, quando sai esse perfil de debate aí, polêmico, eu vejo algumas pessoas falando, nossa, mas eu vi tal posicionamento de tal entidade falando o contrário. Então, tem gente que já está acompanhando. Tem gente que já está entrando no ciclo do correto aí, né? Se informando corretamente. É o que a gente sempre comenta aqui no nosso programa, né? Se informa, não fica com uma fonte, vai pesquisar, né? A Cida fez um comentário aqui, Luciene, que ela fala assim, ó, a forma que comunicamos impacta. Uma grande feira acontecendo em Paris, né? Uma feira, com certeza, uma feira de agronegócio, o espaço brasileiro, ao invés de ser usado para divulgar a nossa diversidade de produção agropecuária, tinha, né, vou ler o comentário dela, atendentes de bar dançando, né, de forma assim, que ela ainda diz com gestos obscenos. Então, quer dizer, nós mesmos, né, não damos uma importância para a nossa comunicação, né? Aí tem aqui Soninha Bonato também comentando, temos a missão de sair da caixa. Outros setores estão distantes da produção do campo. O Samuca, que também é pauta social da Europa, bestilizar o agronegócio brasileiro, porque nossa produção amedronta a comercialização europeia. Aí, mais um comentário da Cida, porque os comentários hoje, Luciana, eu estou lendo, porque eles estão muito, muito bem pontuados. E são pessoas extremamente engajadas e esclarecidas no mundo, que você já conhece todos eles aqui. Sim. O importante lembrar, né, comentário da Cida, o importante lembrar, você consegue puxar aí, que aqui saiu, Ana. O comentário, deixa eu ver se o comentário da Cida aqui deu uma... Não está aparecendo aqui, não está aparecendo aqui para mim. Peraí, deixa a Ana puxar para mim. Vou até mandar um oi para ver se rola aqui, porque não está rolando aqui. Do material escolar, a Liga do Agro, os documentários da Carmen Pérez, quando ouvi a Voz da Terra. Ela tá comentando a respeito, né, da Liga do Agro, que dá as notícias e as informações corretas, e de olho no material escolar, né, que tem muita gente fazendo um trabalho muito interessante para cobrar algumas coisas que saem, algumas apostilas que são inverdades a respeito do agro, né? A Luciana Oliveira colocou também, tem divulgado o dia a dia do agro. Aí, tá bom. Por enquanto, esses foram os comentários que eu achei bem pertinentes. Mas, Luciane, então quer dizer o seguinte, se eu vejo uma barbaridade sendo dita, né? Eu vou usar um exemplo para você. Algumas pessoas chegam a dizer assim, não, mas o produtor rural, ele usa veneno, né? Gente, tudo em excesso pode ser realmente veneno. Até a água em excesso faz mal. E eu acho engraçado que essas mesmas pessoas, quando está de noite em casa, pega aquele negocinho que mata a muriçoca, que tem o mesmo princípio ativo do produto que a gente usa na lavoura, e soca na casa com vontade, com gosto. Uai, esse trem aí não faz mal na sua casa, não faz mal quando eu jogo ele na planta em si, né? Porque quando eu jogo na produção, as pessoas não entendem que para o produto final isso não faz a menor diferença. E foram estudos feitos que demoram 20, 30 anos para essa pesquisa. E a partir do momento que eu
faço campanha contra isso, eu estou prejudicando mais o pequeno do que o grande, não é verdade? Sim, com certeza. Com certeza. Na verdade, assim, os agrotóxicos, né, como são falados erroneamente Aham, agora, e foi revisto essa questão da nomenclatura, né, mas pegou, digamos que seja o nome que pegou, há uma desinformação. E é necessário, de fato, que o setor se organize para esclarecer, porque eu vejo que essa é assim, um buraco de desinformação gigante na cidade por falta de esclarecimento, né? Porque o que ocorre? O que separa a dose do veneno com o remédio, o que separa o veneno do remédio é a dose, né? E o que é utilizado nas lavouras para combate de praga é uma dose coerente com aquela situação, com aquele perfil de lavoura. Da mesma forma, como você está com uma dor de cabeça, você vai tomar um determinado medicamento numa dose correta para você combater aquela dor de cabeça. Ou se você está com uma infecção, você vai utilizar um antibiótico de uma forma correta para combater aquela infecção. Mas não é claro para as pessoas que se ela tomar a caixinha inteira de antibiótico, ela vai ter uma intoxicação medicamentosa, da mesma forma que não vai ser colocado o componente inteiro numa mesma planta para que a pessoa tenha uma intoxicação, não seja envenenada, digamos assim, com agrotóxico. E isso tem que ter uma campanha de esclarecimento para as pessoas entenderem que a dose utilizada é uma dose para a praga da planta e não para o ser humano. Né? Isso não é muito claro, falando de uma forma bem simples. Não é muito claro na verdade, não é nada claro para o público da cidade. Eu mesma já participei de rodas de conversa, assim, informais, entre amigos, que as pessoas falam, eu só compro orgânico, só vou atrás de produtos orgânicos, porque tem que ter incentivo para as feiras de orgânico, para vender orgânico no supermercado, mas as pessoas não compreendem o processo produtivo do orgânico em vista da necessidade de demanda alimentar da sociedade. E eu não vou conseguir explicar isso para ela sozinha num bate-papo informal. É uma campanha, é um processo, é uma estratégia que precisa ser desenvolvida, que não vai ser de um mês, vai ser de um período longo, para que as pessoas compreendam isso, porque elas olham para o agro, hoje elas têm aquela brincadeira, o agro é pop, o agro é tudo, mas elas não entendem o que é exatamente esse tudo, né? Isso não está claro, é uma coisa que não está clara. E, na verdade, assim, só há um entendimento que o agro existe hoje por conta da pandemia. Foi a pandemia que deu esse holofote em cima do agro, porque o agro sustentou a economia, virou pauta de tudo quanto é noticiário e pauta internacional. E aí todo mundo descobriu que o agro existe. Mas até então ninguém sabia. Né? Era uma coisa assim, muito focada em nós. Na verdade, o agro sempre foi um segmento à parte dentro da sociedade. Né? Você também, como comunicadora do agro, certamente deve ter passado por situações de estar em meio a uma roda que as pessoas que não são do agro, e o agro é um outro mundo, né? Um mundo totalmente desconhecido para as pessoas, né? Eu tenho amigos até que brincam comigo, quando eu ponho tô passando, zapeando na TV, aparece aqueles canal lá de leilão, eu lembro de você. Por quê? Porque é uma coisa assim totalmente fora do contexto para eles, né? Da realidade cotidiana, né? Então a gente tem que fazer essa aproximação, sabe? O esclarecimento, ele vem da aproximação. A gente não gosta, a gente não aprende a admirar e a gostar daquilo que a gente não conhece. Aquilo que a gente não conhece para nós sempre vai ser algo que a gente vai desconfiar, que a gente vai atacar, que a gente não vai apoiar. A partir do momento que passa a conhecer, a gente começa a gostar e a criar intimidade, identidade, né? Como o sentimento de pertencimento, como você disse. E aí a pessoa, quando ela for ao shopping, ela vai ver que lá não tem só moda. Ela vai ver que lá também tem agro. Exato. Né? O McDonald's, né? Já que a gente pode falar nome, né? Qualquer essas redes de alimentação no shopping, inclusive a pipoca do cinema. Luciane, eu vou ler aqui mais alguns e já entro nessa seara para dar uma opinião minha. A questão do orgânico que você falou. As pessoas não entendem que tem muito contexto, assim, eu vou usar dois termos. Eu não como soja. Só lamento. Você consome soja sim, não ela in natura, e não só a questão do óleo de soja, né? E não teria como eu fazer uma lavoura de soja orgânica, porque é muito mais caro do que uma lavoura convencional. Outra coisa,
Eu sempre falo aqui no rádio e sugiro, eu não sou contra nada da questão de orgânico, eu já deixo isso claro para que as pessoas não interpretem mal o que eu falo. Mas busque a legislação brasileira sobre os orgânicos, que lá tem as dosagens que são permitidas para usar numa lavoura, né, orgânica. Então, prestem atenção nisso e se informem. Porque muitas vezes, nessa pegada do orgânico, né, que infelizmente a gente tem laranjas podres em todos os lugares, um pé de alface que na lavoura normal ia me custar hoje, sei lá, uns 5, 6 reais, eu vou cobrar 20 num pé com a pegada do orgânico, né? Foi o que a Soninha comentou, o custo é alto, ninguém quer jogar dinheiro fora. Aí o Samuca comentou aqui em Bela Vista, de Goiás, em parceria com a Prefeitura e o Sindicato Rural, vamos fazer um circuito de palestras nas escolas para levar produtores rurais para falar do seu trabalho no campo, né? A Soninha aqui, ó. Muitos profissionais de outros setores são filhos de produtores que investiram nos filhos para estarem em outra profissão. É bem isso mesmo, Soninha. Então, assim, são esses comentários e voltando, né, na questão da produção agrícola. Por que nós somos alvos, né? Esses dias eu dei, que está num outro caderno meu, eu dei toda a questão da quantidade de litros de agroquímicos que alguns países chamados de primeiro mundo usam. O Brasil está em 5º lugar, o Brasil que menos usa. É muito caro comprar agroquímico, o valor é muito alto, né? Então, assim, quem é que aqui nunca chegou numa lavoura de soja e vê a pessoa abrindo a vagem e comendo a soja ali no meio da lavoura, né? O rio mais poluído do Brasil, que é o Tietê, você não vê uma lavoura em volta dele. Quando ele sai de dentro de São Paulo, ele está limpinho. Então, as pessoas não percebem as coisas e nem na questão de quantos empregos o agro gera. Então, é todo esse tipo de comunicação que deixou de ser feita, que deixou de ser mostrada. Sim, eu vejo, até uma coisa pessoal também, eu vejo o agro em tudo. Por exemplo, quando eu vou ao mercado, eu entendo que todas aquelas pessoas que estão ali empregadas graças ao agronegócio. Porque o que você compra no mercado, principalmente, a comida. E de onde vem essa comida, né? Então, por isso que eu defendo essa questão das pessoas conhecerem para que elas possam admirar e respeitar. Né? Então, há um desconhecimento. Ela vai ao mercado, você falou das laranjas podres. E aí a pessoa defende o orgânico. Ela está disposta a comprar uma laranja que não tem aquela casca amarelinha, brilhante, perfeita, porque é orgânica? Será que ela está disposta a isso? Né? Porque a gente vê as pessoas no mercado selecionando os melhores legumes, os melhores produtos, os melhores itens. Elas estão dispostas a investir em um item com uma aparência não tão perfeita, não tão linda, mas porque ela vende um orgânico? Né? Então, assim, tudo isso tem que ser esclarecido. Ela está disposta a entender como funciona o fertilizante dentro de uma lavoura? Né? Então, eu vejo assim, os principais, as dores, os calos no sapato que a gente tem hoje da agricultura é essa questão do fertilizante versus agrotóxico e veneno. Isso é o principal saco de pancada dentro da agricultura para o público urbano, que precisa de esclarecimento. E na pecuária, o principal saco de pancada é a questão do desmatamento, que eu também acompanho bastante a pecuária e eu vejo como é cruel, né? Quando as pessoas falam sem conhecimento, em verdades a respeito, por conta do desmatamento. Esses dias eu acompanhei um veículo muito grande do Brasil que começou a falar de agro e uma pecuarista se posicionou, falou, né, fez um posicionamento lá, um vídeo, eu não me recordo agora o contexto exato, mas ela também falou sobre sustentabilidade. E aí uma pessoa foi lá e escreveu: uma pecuarista que fala sobre sustentabilidade são coisas que não combinam, são antagônicas, assim, são duas coisas que conflitam entre si. Não dá para ter uma pecuarista falar de sustentabilidade. Então aí a gente vê como que eu vou responder essa pessoa no Instagram e explicar para ela que não é assim. É impossível, não dá.
Não tem como. É uma campanha de esclarecimento. Ela tem que entender que o pecuarista ele tem uma obrigação legal de produzir com sustentabilidade. Então, Exato. assim, a questão do desmatamento, ela tem regras que regem, ela tem várias normas legais que o pecuarista precisa seguir para ele produzir dentro da propriedade. E essas normas seguem critérios de sustentabilidade. E tudo isso, mais uma vez, o calo no nosso sapato entra pela desinformação. Né? Então, assim, o maior gargalo nosso hoje, o nosso maior desafio é nos organizarmos, porque o nosso setor, isso já é falado já há muito tempo, o nosso setor ele é muito bem estruturado para nós falarmos entre nós, para a gente conversar entre nós e estabelecer estratégias entre nós. Mas quando a gente fala para o nosso público-alvo, porque o agro produz para quem? Produz para nós? Sim, produz para nós também. Sim. Mas o nosso maior público-alvo está nos centros urbanos. E essas pessoas consomem o que a gente produz e elas não entendem o que a gente faz. Então, elas estão consumindo... É aquele ditado antigo, né? A pessoa está cuspindo no prato que ela come, literalmente. Exato. Porque ela não tem discernimento. E é por ignorância. Não é por maldade, Sim. é por ignorância. Né? E aí entram Exato. esses grandes influenciadores, tendo em vista a questão comercial do engajamento, falando as abobrinhas, o negócio reverbera pra caramba e só piora a situação. Não, né, nessa questão do exemplo que eu dei, né, da primeira influenciadora, que eu não citei nome, mas logo depois dessa live que ela falou esse monte de abobrinha, né, mas ela tem um séquito de 18 milhões de pessoas que vivem em apartamento ou vivem em Nárnia, e ela se associou numa empresa de carne, vou falar online, digital, né, carne, aquela Blasted. Então, também o pessoal também não entende que isso é para ganhar dinheiro, né? Exatamente. Como aqui, ó, os comentários das meninas, o orgânico é muito caro. Produzir orgânico é caro demais, não tem como. Aqui Em larga também, ó, escala é lembrando inviável. que é inviável para gerar comida para o mundo todo, imagina. O pessoal não entende, né, que o Brasil hoje, nós não alimentamos só o Brasil, nós garantimos segurança alimentar para quase todo mundo. Aí aqui, ó, a questão, deixa eu ver quem foi que comentou, foi a Damares. Ela falando aqui, ó, gente, até no chocolate e nas embalagens você usa soja, né? Então, não dá para você atacar um setor que gira na questão de medicação, de cosméticos, de tantas outras coisas, porque você é desinformado a respeito da cadeia produtiva desses grãos ou dessas nossa produção, né? Sim. E a partir do momento, como eu digo, que eu ataco o grande, eu acabo prejudicando o pequeno, né? A pessoa fala assim, não tem que liberar mais. Agora, o ano passado foi liberado umas novas moléculas de agroquímicos e as pessoas condenando, foi um bafafá nas redes sociais. Mas, gente, se tem um produto específico para usar numa praga no milho, é uma dosagem aquela. Se eu não tenho outro para atacar na soja, eu vou ter que usar o triplo. Então, é muito melhor que se libere mais moléculas para que eu use na dosagem certa e não exagere. Então, tudo isso é muito atacado, mas sem nenhuma explicação. A questão, você falando do pecuarista. Nós temos uma entrevista no nosso Instagram com o Aldo Rabelo, que foi o relator do nosso Código Florestal, que é o Código Florestal mais rígido do mundo. É o mais rígido do mundo. Quem em outro lugar, se você conhece, quem conhece a Europa, cara, se você vai a Portugal, no Rio do Porto, lá, as vinícolas, as barreiras quase entram dentro d'água. Aqui no Brasil, você não pode APP. Lá não existe área de preservação permanente. Lá não existe isso. E aí a preocupação deles é essa, eles não têm mais área. E nós ainda temos muita área para ser aberta, permitida, que nós só usamos 20%, né, do que nos é permitido. E esse é o grande medo que se tem. E o pior é que eles incutem isso
arrebanham esses pseudos influenciadores que tem um séquito que não entende, né? Que não sabe que se o produtor, se na época da pandemia o agro tivesse parado, a coisa teria sido muito pior. As pessoas iam Por quê? morrer pelo vírus e de fome. E de fome, entendeu? Então, isso ninguém entendeu até agora. Que o agro já pensou você deixar uma lavoura, que a pandemia, quando começou, era praticamente na época da colheita, você largar o seu patrimônio no sol para morrer e as pessoas não tendo de onde tirar alimento? Essa desinformação me deixa muito triste, sabe, Luciane? E muitas vezes você, como você falou, você parece que você está martelando um murro em ponta de faca mesmo. As pessoas não querem escutar, parece que elas, sabe, pegaram uma raiva do agro, uma questão que não dá para você entender, né? Então, eu até Muitas vezes eu falo às vezes, assim, que essa questão da raiva, né, que você citou uma coisa da raiva do agro, foi muito, muito amplamente divulgado durante a pandemia o crescimento do PIB, da participação do agro no PIB da economia e tudo mais. E aí as pessoas viram o agro como um segmento rico, como um segmento milionário, que tem muita grana, que tem muito dinheiro. Mas elas não conseguiram entender a questão da produtividade, que isso é fruto de um trabalho desenvolvido literalmente sol a sol. É produtividade. Que todo mundo que produz, que trabalha, tem dinheiro, né? As coisas, a balança ela se equilibra, né? O dinheiro ele vem do trabalho. Então, assim, o agro, se ele foi divulgado amplamente durante a pandemia por conta do crescimento de PIB, do crescimento financeiro, é porque ele trabalhou muito, enquanto estava muita gente doente, muita gente internada, muita gente morrendo, muita gente passando situações psicológicas de desequilíbrio, não tendo condições de seguir em frente naquele momento, o agro estava lá, né, ajudando a todo mundo, de certa forma, né, produzindo a comida que vai na mesa de todo mundo. Mas o que foi divulgado? A questão financeira. E quando entra em questões financeiras, entra em um outro assunto que não tem muita relação com comunicação, que se chama crenças limitantes, que tem pessoas que desenvolvem raiva do dinheiro, né? Tem birra do dinheiro, e aí isso vira uma farofa e tudo bagunçada. Então, assim, mais uma vez, bate na questão da desinformação, sabe? Foi muito amplamente divulgada a participação do PIB pelos veículos de economia, e isso está certo, não está errado. Porém, aquele trabalho que vem por trás de informar as pessoas por quê que cresceu, por que expandiu, por que o agro sustentou a economia, por que segurou o país nas costas aí durante a pandemia, no quesito financeiro, né? Porque produziu, porque trabalhou, porque pôs comida na mesa. Então, tem todo um histórico, todo um processo por trás. E eu vejo hoje, assim, uma coisa, eu vou deixar até com uma lição de casa para todo mundo que estiver nos acompanhando ao vivo e que puder nos acompanhar depois, né? Que vai ficar gravado essa entrevista, né? Todos nós somos influenciadores. Todos nós. A gente pensa só nos grandes influenciadores, em quem tem 20 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão de seguidores. Todos nós somos influenciadores. Porque pensa numa mídia social como Instagram, como Facebook, que cada um de nós tem 1.000 amigos, 1.500 amigos, 2.000 amigos, cada um de nós. Se cada um de nós levar a mensagem correta para 2.000 pessoas, multiplica isso por 100 mil pessoas em todo o Brasil do agro que estão hoje no Instagram. Porque todo mundo do agro está no Instagram. É difícil não tá. É difícil você falar com alguém que falar, eu não tenho Instagram. Eu tenho um cliente que não tem Instagram pessoal, mas ele tem o da propriedade. Então, da propriedade está informando corretamente. Então, assim, inclusive, a gente fala bastante de sustentabilidade no Instagram dele. Mas ele não tem Instagram, mas ele tem Facebook, né? Então, assim, todo mundo, eu não tenho essa mídia, mas eu tenho aquela. E quem não tem Instagram, quem não tem Facebook, tem WhatsApp. E o WhatsApp hoje tem os status. Então, as pessoas podem atuar, assumir uma posição ativa de influenciador, levando a informação correta. Deixar essa questão... A gente colocou aí no nosso tema do nosso bate-papo de hoje, estratégias de comunicação, né? Em uma hora é difícil a gente falar de estratégias em geral, mas eu vou deixar aqui uma lição de casa, como uma estratégia. Aprender a deixar a vergonha de lado, os medos do julgamento de lado, que também bate numa crença limitante,
e se expor mais, e falar um pouquinho o que você produz na sua propriedade, como que você faz o seu trabalho, como que é Sim, feito o seu controle. Por exemplo, uma propriedade pecuária. Tudo começa pelo CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural tem normas assim super rigorosas, super criteriosas de proteção ambiental. As pessoas da sim, cidade não sabem disso, não sabem que existe o CAR. E o CAR é obrigado o produtor rural a ter sim, CAR. sim. Então, assim, tudo começa no CAR. Então, assim, a gente precisa aprender essa lição de casa, a exercitar a influência de cada um de nós. Como eu É, posso falar com aquele meu amigo que não é do agro, para que ele entenda de onde vem esse copo de leite que eu estou bebendo agora? Como que funcionou até esse processo chegar aqui, no leite, no meu copo, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, que isso compete a nós, né? Eu estou falando com as pessoas que estão assistindo, nós como pessoas, como sim, membros dessa cadeia agronegócio, porque a gente tem a nossa responsabilidade também, a gente tem que assumir a nossa autorresponsabilidade do que eu posso fazer. Ao invés de a gente ficar brigando com os seguidores da cantora famosa lá que fala bobagem, vamos nós falar o que é certo no nosso Instagram, no nosso Facebook, vamos sim, nós publicar dados do agro nos nossos status do WhatsApp, né? É claro que isso gera tempo, a gente tem que ter uma dedicação, não vamos ficar 1 hora lá fazendo sim. postagem, mas 10 minutos por dia, ok, pronto, você está É, informando 10 minutos por dia. E vamos puxar para o peito, digamos assim, o que nos compete, que é a nossa responsabilidade de também levar o conhecimento do setor, né? Porque exato. tem pessoas que eu converso até hoje que não entendem o meu trabalho. Falam, Lu, mas o que você faz? Você trabalha no Jornal Gazeta? O Jornal Gazeta é agronegócio? E não entendem que Gazeta é meu sobrenome e agronegócio é um segmento do trabalho. Então, assim, as pessoas têm muita confusão. A ignorância que as pessoas praticam hoje em relação ao agro é fruto de ignorância de conhecimento. Isso, para mim, está É. muito claro. Luciene, você comentando aí, né? Eu falei, teu sobrenome realmente combinou com você. É que nem o sobrenome do chefe brasileiro, que ele chama Ravioli. Nada mais pertinente para um chefe ter um sobrenome Ravioli. A, a Soninha falou aqui que virou uma doutrina e temos os próprios brasileiros que são contra a evolução do melhor setor. E pegando o gancho que a Soninha está falando, o Samuca fala que é síndrome franciscana. Para muitos ser rico é monstruoso, né? Aqui, ó, Damares, é necessário conhecer o histórico. A fome da Irlanda, devido à queima da batata inglesa, deixou mais de 2 milhões de mortos por fome. E depois dessa tragédia, os estudos, a fitopatologia surgiram, que é justamente, né, o que a gente estava falando dos agroquímicos. Patogênios dizimam, desculpa. E as pessoas não sabem ou não querem saber, né? Então, assim, essas pesquisas foi como a invenção da penicilina. A penicilina foi inventada e salvou milhões e salva milhões de pessoas. Quando você fala da questão do agro na pandemia, o agro na pandemia foi o único setor, quando eu falo agro, eu estou falando de quem tem 5 hectares, de quem tem 50 mil hectares. O setor que não demitiu ninguém, muito pelo contrário, ele contratou pessoas. Foi o setor que mais empregou durante a pandemia. E eu vou te dar um exemplo básico aqui de Balsas. Quem acha que não é agro, 2015, 2016, que foi aquela crise de produção do Brasil inteiro. Quem é da cidade sabe disso. E hoje, toda vez que eu vou abastecer meu carro, tem sempre alguém perguntando para mim, e aí, dona Lara, como é que tá a safra? Vai ser boa? Vai, graças a Deus. Aí, nossa, que bom. Então quer dizer que a gente não precisa ficar preocupado com o nosso emprego, né? Assim, por exemplo, assim, vamos imaginar num mundo paralelo, um mundo que algumas pessoas querem, se o agro sai especificamente numa cidade como Balsas. Acabou. Acabou. Não tem, não existe mais. Porque todas aquelas pessoas que estão nas propriedades rurais vão vir para a cidade. Não vai ter onde ter essas pessoas, o que essas pessoas vão trabalhar. Então, assim, estão demonizando um setor que sempre baixou a cabeça e ficou no operacional, por falta, literalmente, de conhecimento. Infelizmente. Mas isso é muito tema, é muito assunto, é muita informação, é muita paciência. Porque de vez em quando a paciência, né, você tem vontade de mandar a pessoa e não vou dizer catar coquinho,
catar coquinho também é uma questão agro, então você tem vontade de mandar para outro lugar. Mas, né, como a gente é um ser de luz, a gente não pode fazer isso. A gente tem que se esforçar para fazer a diferença, né? Fazer a diferença é um Ai, esforço. olha, Luciene, eu ia ficar com você aqui mais umas 3 horas, mas eu não posso. Ai, que pena, Então, acabei de ver. Eu nem acredito que já passou uma hora. não, eu também não. Não, imagina, né, que nós estamos conversando em duas. Se tivesse mais um aqui, aí que já tinha passado ligeiro. Olha, Verdade. eu vou mandar um beijo aqui para todo mundo que nos acompanhou pelo Instagram, pela Cida, Soninha, Bonato, Samuca, chegou Zé Gabriel e Rafael, que é os meninos, que é nosso tema. Acabou a Carol Escatena, que eu amo essa loira de paixão. Ela está aqui, amo essas duas mulheres. Muito obrigada por nos acompanhar. E, Luciene, eu deixo você com as considerações finais. Olha, também quero deixar um abraço para todos que nos acompanharam. Então, eu vi que a Ângela também participou aqui com a gente, Sim, Ângela sim, Ruiz. Deixo um abraço sim, ela para está todos. também. Deixo um abraço para Rita Cunha, que é aí da sua região, uma querida, não sei se você a conhece, uma querida É também que muito. A Rita é amiga ajudou a pessoal. divulgar a nossa live. E assim, agradecer a todos que puderam participar com a gente, né? Pena que o tempo é curto, a gente não consegue se aprofundar, né, em estratégias, mas se a gente fizer um trabalho de formiguinha, cada um fizer um pouquinho para desmistificar essa ignorância de conhecimento, que é uma coisa muito típica, muito clara que está acontecendo, a gente já vai estar, a longo prazo, a gente já vai estar plantando uma semente do bem, né? A gente não Sim. pode só ficar no papel do defensor, né? Eu acho que fazendo um resumo aqui do que nós conversamos hoje. Nós temos que sair da defensiva e partir para ações, né? O que a gente pode fazer? Como eu posso contribuir? Cada um plantar a sua sementinha e usar as redes sociais como voz do que é correto, da informação, que a longo prazo nós vamos aí estar educando, né, e informando 1.000 pessoas, 500 pessoas, cada um, ótimo, é o que vale. Eu acredito até muito mais na força do nano-influenciador, que somos nós, que temos aí 3, 4, 5 mil, 500 seguidores, do que dos mega influenciadores, porque geralmente os mega influenciadores atraem pessoas que são interessadas exatamente naquele assunto dele. E os nano influenciadores atraem todas as pessoas, atraem muitas pessoas, todos os públicos, né? Então, nós como nano influenciadores que temos poucos seguidores, vamos fazer o nosso trabalho de formiguinha, vamos informar as pessoas corretamente, limpar essas teias de aranha aí da mente das pessoas e evitar de nos posicionarmos de uma forma agressiva quando rolam essas tretas aí em outras páginas de famosos que publicam inverdades. Não compartilhem isso em primeiro lugar. Comece por aí. Não compartilha, não curte, não comenta, não dá engajamento para informação errada. Começa por aí, é o primeiro passo. Ai, E que fico à coisa boa. disposição. Se alguém quiser conversar Não, eu comigo, vou, fico à porque senão disposição. começa, já entra o comercial aqui na rádio, é tudo muito programado. Luciene, muito obrigada por vocês que ficaram com a gente até agora, gratidão, tá? Essa entrevista vai ficar salva no Instagram da Rede Agro Mulher Mais, né? Quem perdeu, vai lá acompanhar. Muito obrigada e um chama na botina para todos vocês que ficaram com a gente até agora. Até sábado que vem, se Deus permitir. Um beijo a todos. Beijinho. Ótimo fim de semana. Eu tô pegando muito. Ainda fui lá fora espinhar.